Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Eu sou o professor Sérgio Lenz e hoje nós vamos, mais uma vez, dar uma passada pelas páginas da lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, dia 10 de dezembro. E eis que estamos próximo do Natal e eu sinto muita pena de quem não gosta dessa época bonita, época de luzes coloridas, de presentes, de amizade. Ah, professor, mas isso é uma falsidade, porque o resto do ano as pessoas se matam, as pessoas se odeiam, não trocam presentes, mas farpas. Mas para aqueles que estão no mundo que não conhecem o Evangelho, se tiver um mês entre os 12 que eles consigam viver em paz, ora já é fonte de grande lucro. Você não concorda comigo? E para nós que conhecemos o Evangelho, mas Jesus não nasceu em dezembro. Bom, para mim ele nasceu dia 25 de fevereiro de 1991, num lugar simples, numa oficina de carros, lá na casa do falecido irmão Jairo Polno. E lá eu encontrei a Jesus, Jesus nasceu na minha alma, e nem por isso eu deixo de comemorar o dia do Natal, que é um dia comum a todos. Então, mês de dezembro, mês de Natal, quem não goste, chore e lamente, quem gosta, comemore muito comigo, tá bom? Ok, vamos pensar então na temática desta lição, que será exibida, apresentada e discutida próximo dia 10 de dezembro, às 9 horas da manhã, na igreja mais próximo da Bíblia e mais próximo da sua casa. E essa temática é importante, missões e a igreja perseguida. Falar em perseguição, eu queria pedir a você que fizesse uma perseguição junto comigo. Persiga aí o botão de inscrever-se no YouTube, porque isso mantém o canal no ar, mantém o nosso desejo de fazer mais e melhor e também nos dá a possibilidade de crescermos. Deixa aí o seu like, também o seu comentário e distribua, mande esse link para muita gente. É fácil, não dói nada, não custa nada e nos deixa muito felizes. E o textuário da lição? Qual é o textuário da lição? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12, uma palavra pastoral do apóstolo Paulo, o jovem Timóteo, nos lembrando que nos últimos tempos, sim, serão tempos trabalhosos. A verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, a lição ela tem o objetivo e ela se pauta em Atos 6, no momento da morte de Estevão, e é importante que o texto revela que Estevão estava fazendo prodígios, sinais, milagres, e eles levantaram-se como falsas testemunhas contra Estevão, para poder matá-lo, e você sabe, o resto está lá na lição para a leitura. Essa lição ela tem o objetivo de nos lembrar que oficialmente, nem sabemos o número extraoficial, mas oficialmente mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos ao redor do nosso planeta. 360 milhões é quase 2 vezes a população brasileira. Imagine isso espalhado pelo globo, principalmente como estudamos na semana passada, dentro da janela 10x40, que é o chamado cinturão da perseguição, e são pessoas que só queriam professar sua fé em Jesus. Eu desconheço, com exceção daqueles que são maus, porque há maus políticos, há maus motoristas, há maus vendedores, há maus padres, há maus pastores. Então,
existem pessoas más em todos os setores da sociedade. Vamos tirar essas pessoas más e vamos ficar com as boas, com os bons profissionais, com os vocacionados, com os chamados, com os sinceros. Vamos ficar com essa galera aqui, tá? Tira os maus de lado e vamos ficar com os bons para pensarmos na realidade. E os cristãos, os bons cristãos, gente, eles só querem viver em paz. Eles querem trabalhar, ganhar o seu sustento, pagar as suas contas, pegar a sua família num dia de terça, de quinta ou num final de semana, frequentar uma igreja, adorar a Jesus, dizer que Jesus é o Senhor, que não há outro Deus na face da terra. Para eles mesmos, não querem nada mais além disso. E aí o que você percebe é um ódio generalizado, seja das culturas, dos governos, das políticas ideológicas, um ódio generalizado em vários lugares. E é isso que a lição vem nos lembrar que existe. Inclusive nos lembrando que a própria Igreja de Cristo, ela nasce num contexto de perseguição. E esse nascimento dentro de um contexto de perseguição vem lembrar principalmente para você que está, quem sabe, enraizado ou está aliançado a uma igreja que não prega um evangelho verdadeiro, mas que prega um evangelho de prosperidade, um evangelho que nunca se fica doente, que nunca se pode ser pobre, que tem que sempre estar pisando com o pé no pescoço dos outros para subir, que isso não é evangelho, tá? Isso não é Igreja de Cristo, e um dia essa gente vai escutar o apartai-vos de mim porque não vos conheço. O Evangelho de Cristo também não faz apologia à pobreza. Você não precisa fazer um voto de pobreza e viver na miséria. Não. O Evangelho de Cristo até nos permite, de alguma forma, nos enriquecermos e vivermos uma vida justa, pacífica, honesta. E o próprio apóstolo vai nos lembrar as palavras de Jesus, que, em certo sentido, querem dizer: orai pela paz no lugar onde vocês estiverem, para que haja paz, para que vocês vivam tranquilos, criem suas famílias, construam o seu patrimônio. Mas isto não é o objetivo final. O objetivo final, meu, seu, de cada cristão, é o céu. E às vezes, em algumas condições, dependendo da sociedade que se esteja inserido, dependendo da cultura que se esteja vivendo, dependendo da religião que domine aquela região, é possível que você venha a sofrer por perseguições. Mas é aí que entra a palavra de Jesus para não desanimar diante das perseguições. Então, a igreja ela nasce, é dispersa e cresce, segundo a direção da lição, e conforme a Bíblia e a história nos orienta, debaixo de perseguição. E é aí que nós vamos entender que o tópico 2 vai tratar sobre a questão da perseguição na atualidade. E hoje ainda existe perseguição por conta da opção religiosa de alguém declarar-se cristão. Graças a Deus, no nosso país, nós não temos grandes perseguições, grandes dificuldades, ainda vivemos uma relativa paz. Estamos vendo leis serem alteradas sorrateiramente, na calada da noite, cada vez mais, a fim de fechar as portas para a pregação do cristianismo, principalmente no que diz respeito ao proselitismo. E o bom proselitismo, ele deve ser feito, porque é através do proselitismo, e eu já vou defendê-lo aqui para aqueles que não gostam do proselitismo, ele é feito não somente para tirar pessoas de outras religiões, mas o bom proselitismo ele é feito para tirar pessoas de situação de miséria, de risco, pessoas que estão envolvidas com as drogas, estão envolvidas com o mundo da criminalidade, que são, de alguma forma, discipuladas, e é através desse proselitismo que elas são trazidas para Cristo e passam a fazer parte de uma comunidade cristã, onde só quer viver sua vida em paz e se preparar para a eternidade com Jesus. Então essa é a ideia do bom proselitismo. Mas nós já estamos vivendo alguns anos no nosso país, como eu disse, na calada da noite, vão sendo aprovadas leis
que visam criar choque com o cristianismo. E óbvio, entre defender a minha fé, defender a minha posição cristã e quebrar uma lei e ser preso, eu vou ter que fazer uma opção em determinado momento. Imagine você que eu tenha, e eu não tenho mais, mas que eu tenha uma filha pequena e essa criança precisa frequentar um banheiro público. E por conta da força da lei que já vigora em nosso país, um travesti, ou seja, um homem vestido de mulher, decide que quer frequentar esse mesmo ambiente, esse espaço que é destinado para meninas, para mulheres, e a minha criança está ali. É óbvio que nós vamos ter problema, eu vou ser processado, vou ser preso, vou ter uma série de problemas, e isso já está acontecendo no nosso país. Então isso é uma forma de perseguição velada, ok? Ainda bem que eu já não passo mais por essa situação, mas há muitos cristãos, bons cristãos, que estão passando e que vão passar, e nós temos que estar preparados para isso. Como é que se prepara para isso, professor? Muito bem, incentivando os nossos jovens e adolescentes a estudarem e também ocuparem os cargos públicos que decidem as coisas no âmbito da esfera legal. Isso que nós vemos o outro lado tem feito nos últimos 30 anos, deveria a igreja estar fazendo. A igreja, por conta de se omitir, por conta de dizer não vamos nos meter com isso, porque igreja e política não se misturam, não deve se... E de fato, igreja e política nunca devem se misturar. Porque a história nos prova que o casamento entre a igreja e a política no passado gerou monstros, gerou tempos sombrios para a sociedade. Então, igreja é uma coisa, política é outra, mas bons cristãos com chamada política na sua alma podem ir lá fazer a diferença, não em nome da sua igreja, mas em nome do bom senso comum a toda a sociedade. Isto é a verdade, tá? E aí nós temos alguns países que são apresentados, como Coreia do Norte, a própria China em algum aspecto também, em alguns momentos, e outros lugares do cinturão da janela 10x40, países que simplesmente odeiam e não aceitam a menção do cristianismo. Como ajudar? É o tópico 3. Como ajudar a igreja perseguida? Bem, primeiro, se inteirando, conhecendo, sabendo. O que a maioria de nós faz, somos uma geraçãozinha Nutella ruinzinha, e quando vemos uma situação grave de espancamento, de maldade, de violência, ai, desliga isso, apaga isso, eu não quero ver isso, ai, isso faz mal para mim. Então, se eu não consigo ver o meu irmão sendo surrado de alguma forma hoje lá no outro lado do mundo, quando acontecer aqui eu não vou ter forças para reagir. Então, primeira coisa, conhecer a gravidade da situação. Conhecendo a gravidade da situação, nós podemos fazer como aquele velho adágio, né? Sabendo que a casa e a barba do teu vizinho está pegando fogo, coloca a tua de molho para evitar que venha queimar também. Então, conhecendo. Segundo, e isso é fundamental, orar. Se eu conheço, eu vou ter motivos para orar. Orar pela igreja perseguida. Ora, não é porque a minha cidade, o meu estado, o meu país está vivendo relativos momentos de tranquilidade e não tem essa fragilidade toda no sentido de viver uma vida pacífica, mas está acontecendo lá longe de mim, que eu não vou orar por essa gente, porque são meus irmãos. E vai que numa reviravolta do destino Deus me leva para um lugar desse amanhã ou depois. Então eu vou ter que estar firme na fé. E como é que eu vou estar firme na fé? Através da oração, eu estreito a minha comunhão com Deus e vou estar preparado, né? E, claro, se envolva com a causa. Se puder fazer alguma coisa, se não pode ir, mas pode contribuir, pode de alguma forma incentivar quem o possa fazê-lo, envolva-se, porque, como diz a conclusão da lição, infelizmente há lugares em que os cristãos ainda são mortos por causa da sua fé em Jesus. Em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas
com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Deixa eu terminar aqui perguntando para você parar o restante desse dia e dessa semana pensando: por que perseguir o cristianismo? O verdadeiro cristianismo. Não, como eu disse, não aquele que está com os maus ou na prática das más coisas. Mas por que perseguir o cristianismo? Um Cristo que só falou de paz, de amor, de amar o próximo, de fazer o bem, de estender as mãos, de tirar da condição de miséria social as pessoas que estão em risco e vulnerabilidade. Por que perseguir? Por que fazer mal para essas pessoas? Já parou para pensar que não é ser humano contra ser humano somente, mas que tem uma ação diabólica por trás? Você consegue perceber isso? Bem, se você entende que é uma luta espiritual, vem fazer parte desse exército. Vem entrar no exército de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixar o seu like. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, bom final de semana. Fique na presença daquele que era, que é, que sempre será. Maior, o melhor, o mais fiel companheiro.